Frente A, Fernando. Hoje, frente A. Ó, deixa eu só explicar um negócio já para vocês, que é o seguinte. A gente tem duas aulas hoje, duas aulas na sexta, tá? A ideia hoje é fazer uma aula, tá, sobre a frente A e a outra aula sobre atualidades, na parte da manhã, tá? Na sexta, as duas aulas sobre a frente B, beleza? Vai ser desse jeito que eu vou dividir. Tranquilo? Oi. Isso, só que é dentro disso aqui, Duda, ó. É dentro desse item, formas de conservação de solo, que acho que era a letra C, se não me engano. Isso. Tá dentro desse item aqui, tá? Pera aí, Camila, tua voz tá meio dando eco, não entendi. Oi? Voltou. Deu pra ouvir. Tá, agora deu pra ouvir. Isso, é uma outra forma de conservação do solo, tá? Então, ó, pode colocar aí, pessoal. Eu vou aumentar a tela aqui para vocês, fica melhor para vocês verem. Pode pôr, ó, NPK. NPK. São símbolos, né, é, da química, tá? Elementos químicos. Então pode colocar na frente, pessoal, nitrogênio, nitrogênio, não entendi. Oi? Ó, é o Luciano, né, que tá falando? Ó, Luciano, tá dentro desse item, ó. Formas de conservação do solo, letra C. Beleza? É uma terceira forma, tá? NPK. Uma terceira forma não. Vixe, peraí, já foi um monte, né? Uma, duas, três, quatro, é a quinta forma, tá? NPK. Aí pode pôr na frente. Como eles são símbolos da química, né? Elementos químicos, pode pôr nitrogênio, fósforo e potássio. Nitrogênio, fósforo e potássio. Ó, nitrogênio está aqui, fósforo está aqui, potássio está aqui, mais avermelhado, certo? Pessoal, o NPK ele é chamado também de adubo inorgânico, porque você fabrica isso, tá? Então pode colocar aqui, ó, adubo inorgânico. Ele é obtido a partir da indústria, né? Que a gente chama aí de indústria de agroquímicos, né? Adubo inorgânico. E o NPK, pessoal, ele é utilizado na correção de acidez do solo, por exemplo, porque nós temos aqui sais, né? E num solo muito ácido, né, você joga um sal e ele vai neutralizar, né, uma base, né, no caso, e ele vai neutralizar, certo? Então pode colocar aqui, ó, correção de acidez do solo, tá? A ideia é tornar o solo neutro. É, uma base, são básicos. Eles têm caráter básico, entendeu? Eles têm caráter básico. Certinho? Pode seguir? Pode? Próximo, pessoal, pode por aí, ó. Outra forma de conservação, tá? Ainda dentro da letra C. Terraceamento. Terraceamento.
Pode explicar? Ó, muita gente confunde terraceamento com curva de nível. Não deixa de ser uma espécie de curva de nível, mas olha a diferença. Curva de nível, pessoal, é numa área plana que foi levemente elevada, tá vendo? Ó, você tem uma leve ondulação na região, tá? Um terraceamento é numa área montanhosa, tá? Não deixa de ser em curvas, diferentes níveis, só que são em terrenos diferentes. O terraceamento, nós temos os degraus, dá uma olhada, ó, degraus numa área montanhosa, exatamente para evitar que a água fique acumulada só em um nível e ela vai sempre descendo para um nível inferior. O acúmulo de água que é feito nessas regiões, ele é utilizado, por exemplo, na plantação de arroz. Tá? Então é muito comum os terraços, né, utilizados na risicultura, que é a plantação de arroz, certo? Tá? Então, ó, características, pessoal, pode colocar isso aqui, ó, relevo montanhoso, pode copiar os três, tá? Ó, relevo montanhoso, olha aqui que eu falei, ó, risicultura, que é a plantação de arroz, e, lógico, né, se a gente está numa área de montanha, né, mecanizar, opa, tá até errado aqui, ó, é mecanização, né? Mecanizar não é uma forma muito simples, tá? Deixa eu só corrigir aqui. Mecanização. Espera aí que eu já vou aumentar a tela. Pronto, agora está corrigido. Então, ó, relevo montanhoso, risicultura e baixa mecanização, beleza? Né? Não dá para você mecanizar uma área montanhosa, né? É meio complicado. Risicultura é plantação de arroz. O arroz, normalmente, ele é plantado em área alagada, ó, tá vendo? Então, nessas áreas, a gente tem, né, dos degraus, a gente tem a plantação de arroz, certo? Aqui a gente evita o deslizamento, né, de encostas. Então, o terraceamento, além dele evitar a erosão, o deslizamento da encosta, ele ainda tem o aproveitamento de uma atividade econômica, né? No caso, plantação de arroz, tá? Pode ir? Pode seguir, gente? Pode? Próximo, pessoal. ILPF, uma sigla, tá? Agrofloresta. Pode colocar embaixo o significado da sigla. ILPF. Agrofloresta. Ó, aí põe o significado da sigla. Integração, lavoura, pasto, floresta. Integração, lavoura, pasto, floresta. Tá vendo que ele colocou esse nome aqui, ó? Agrosilvipastoril. Ó, agro de agricultura, silvi de silvicultura, que é de plantação de árvores, pastoril, que é de pecuária, tá? Então, uma ILPF, nós temos uma integração entre uma área de plantação, tá? Lavoura, uma área de gado, pasto e uma área de árvores, né? Por isso floresta, né? Literalmente árvores de grande porte, tá? Vamos entender aqui o esquema. Olha só. Nesses corredores, aqui ó, tá vendo esses corredores? Nós temos o eucalipto, tá? Olha o eucalipto aqui, olha o eucalipto aqui e olha o tamanho do eucalipto aqui. É o mesmo eucalipto, ele cresceu bastante. Nessa área, nós temos o arroz, num primeiro momento. Num segundo momento,
Essa área agora tem soja. Num terceiro momento, braquiária, que é pasto, tá? Preparar para o gado. E num quarto momento, pecuária. E aí o gado pastando, certo? Então, ó, rotação de culturas, plantio direto, né? Cultivo mínimo, tá? E as árvores, pessoal, elas vão fazendo um corredor que elas fazem uma sombra, o que está embaixo vira tipo uma estufa que cresce, né, de maneira até mais rápida. E para o pasto, pro pasto, pro, pro gado, que parece um negócio meio besta, né? Mas o gado, ele fica na sombra. Se o gado fica na sombra, pessoal, ele anda menos, ele pega menos músculo e ele ganha mais gordura, ele ganha peso mais rápido, né? E a carne do gado, né, com mais, né, maior quantidade, maior teor de gordura, é uma carne mais macia, tá? Então, até para pecuária, tanto leiteira quanto a de corte, acaba sendo interessante isso aqui, tá? O interessante da ILPF, pessoal, é que evita a degradação do solo. Por quê? Você está fazendo uma recomposição com outras culturas, então você tem renovação de nutrientes, né? A erosão, ela não acontece, porque você tem a árvore, ó, tá? E a árvore, no caso, ela puxa a água infiltra, ela não fica empoçada, tá? Então, só benefícios com a ILPF. Deu para entender? Coloca dentro de ILPF isso aqui, ó, vantagens, pode copiar esses 4 itens, tá? E isso, ó, lembra que eu falei? Recupera a pastagem, ó, o gado ele fica, né, calmo porque ele fica na sombra, a produtividade aumenta e você gasta menos, né, com agroquímica e ração, que o gado vai pastar e ele vai comer a própria braquiária, por exemplo, tá? Então, copia esses 4 aqui. É uma forma de conservação do solo, beleza? Terminando isso, pessoal, a gente termina esse capítulo, tá? E aí eu já vou entrar no capítulo de minérios e mineração. É bom porque aí eu já faço uma relação com a aula que a gente tá vendo de Mariana e Brumadinho, né, de atualidades, tá? Avisa aí a hora que puder ir, hein, gente? Pronto? Beleza. Quem acabou, pessoal, já pode colocar aí capítulo 6. Capítulo 6. O título é Minérios e Mineração, tá? Esse é o título. Já vou abrir ele para vocês, tá? Minérios e Mineração, o título. Pronto? Copiaram? Já? Tá. Então, posso fechar, né? Beleza. Então, ó, fechou capítulo 5, certo? Salvar, né? Porque eu
tinha dado uma alteração lá. É, agora aqui, minérios e mineração. Aí, ó, capítulo 6, minérios e mineração. Pessoal, é o último capítulo, tá? Sobre a parte de relevo, de geologia, geomorfologia. Acabou tudo agora. Tanto é que no próximo, que será o capítulo 7, a temática é climatologia, totalmente diferente, tá? É geografia física ainda, né? Então, vocês lembram que, né, a gente vai ver geografia física esse ano na frente A, tá? Colocar o título. Oi, carai, tá, tá, ô, não assusta, ô. Eu acho que tal, eu lembro que eu tinha feito isso. Nossa, que merda, nossa. Se eu estivesse gravando, nossa, eu ia ficar muito puto. Porque depois eu ia ter que falar a aula inteira de novo gravando. Nossa, ainda bem que tá gravando. Eu lembro que eu tinha colocado para gravar, pô. Ó, título, minérios e mineração. Pode colocar aí, pessoal, os exercícios. Vou aumentar aqui para vocês. Quem quiser tirar a foto aí, ó. Não estranhem, tá? São esses do capítulo e o do Enem é porque mistura exercícios de capítulos anteriores por causa da temática, beleza? Por exemplo, tem exercício aí de placa tectônica, força endógena, tá? Então não estranhe, tá? Por isso que tem esses do Enem, beleza? Minérios e mineração. Minérios e mineração, tá? Alguém tá fácil aí para poder olhar que dia que é minha prova? Dia 18? Hoje, hoje é 3, semana que vem é 10 na quarta, então tem a outra semana ainda de aula, é isso? É, né? Tá, fechou, valeu. Pronto, copiaram? Sim? Pega um post-it, pode ser um post-it médio. Quem não for colocar num post, pode colocar como asteriscos. Logo embaixo, tá, do título, eu quero colocar algumas informações baseadas nesse mapa, tá? Pode falar? A primeira? Pode? Bom, olhando o mapa aqui, pessoal, ó, um país rico em minerais, né? O Brasil extrai minério de ferro, a bauxita, matéria-prima de carro, eletrodoméstico e blá, 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 blá. A gente já sabe disso tudo, tá? Que os minérios eles são extremamente importantes na indústria, né? E pode ser uma indústria, desde um maquinário que está sendo construído, tá? Para poder usar numa outra indústria, tá? Pode ser uma indústria, por exemplo, de tecnologia, uma indústria, né, mais avançada, mas que utiliza como base algum tipo de recurso mineral, beleza? Olhando a distribuição dos recursos, pessoal, no Brasil, dá para a gente perceber que o nosso país ele é bem rico nesses recursos. Lembra na primeira parte da aula de Mariana e Brumadinho, quando eu coloquei para vocês a estrutura geológica do Brasil? Eu coloquei isso aqui, ó. Se a gente for ver aqui, ah, cara, eu tenho uma. Eu queria entender por que que a galera buzina quando chega num lugar. Será que a pessoa acha que vai entender que tem alguém chegando? Não é possível. Nossa Senhora. O povo gosta de fazer barulho. Eu acho que vocês não ouviram, mas é que me incomoda. Não é, e buzina, mas aqui só tem prédio, não tem casa. Então, como que você vai falar para a pessoa que chegou? Lembra que a gente viu isso aqui? Eu falei para vocês escreverem. Lembra, ó?
escudos cristalinos representam 36% do território brasileiro. Pessoal, guardem essa imagem, ó, é o que está aqui do pré-cambriano, ó, dá uma olhada nisso aqui tudo, ó, essa região toda e aqui, tá? A partir disso, olha esse mapa, tá? Não é coincidência, lembra que eu sempre faço essa análise com vocês. A área que tem escudo cristalino é a área de recurso mineral metálico. A área que tem bacia sedimentar é a área de combustível fóssil. Vocês não podem esquecer isso, tá? Não esqueçam. Coloca aí a primeira informação então, pessoal. Peraí que alguém mandou mensagem no chat. Eu já vou olhar, peraí. Peraí que eu já repito para vocês escreverem. Nióbio e grafeno. Opa, ô Fernando, realmente. E ó, você falou desses dois aí, nióbio e grafeno, eles são de indústrias de alta tecnologia, tá? Indústrias aí de materiais mais resistentes, certo? Saiu uma reportagem do grafeno na revista da FAPESP. Puta, eu não tenho revista aqui, eu já li. Muito boa, tá? Até de graça. Depois até, se alguém me lembrar aí, eu até mando o artigo. Não é muito grande a reportagem, vale muito a pena ler, na revista da FAPESP, ó. Quem quiser procurar, FAPESP. É assim que escreve. É a desse, agora a gente está em junho, é do mês de maio. Tá? Uma reportagem grafeno, muito interessante. Quem quiser ler aí, o Brasil ele tem, né, grafeno, certo? Ele produz, certo? Então, ó, a primeira informação, pode colocar assim, ó, áreas de escudos cristalinos, áreas de escudos cristalinos são áreas de minerais, são áreas de minerais metálicos. Repito, ó, áreas de escudos cristalinos são áreas de minerais metálicos. Isso, exatamente. São áreas de minerais metálicos, certo? Essa é a primeira informação. 9h30, né, pessoal, que vai à aula? É isso? Tá. Áreas de minerais metálicos. Segunda informação, pessoal. Aí é mais uma. É mais para a gente poder falar o termo certo, né? Às vezes a gente pega e fala toda hora mineral, mineral, mineral. Numa conversa lá não tá errado. Mas na hora que vocês vão escrever, né, numa resposta aberta, tá, numa prova, tal, existe uma diferença entre minério e mineral, tá? Minério, pessoal, é quando a gente tem o elemento puro. Então, ó, quando eu falo do nióbio, do ferro, do manganês, não é a bauxita, é o alumínio, tá? Cobre, estanho, zinco, ouro, eles são puros, tá? Ó, alumínio. Quando eu falo de bauxita, quando eu falo de pirolusita, quando eu falo de hematita, cuprita, aurita, todos eles são minerais. Então pense o seguinte, tá? Eu vou dar o exemplo da hematita. Você está lá fazendo a mineração do ferro, certo? Você quer o minério de ferro, tá? Você está lá aqui, ó, no quadrilátero ferrífero, procurando ferro. Lá em Mariana, por exemplo, está fazendo a extração. Na hora que você tira o mineral, tá? E para separar esse mineral, vai ter o rejeito que você não usa e você joga na barragem. Lembra que a gente viu isso? Da barragem? E você extrai o ferro. Tudo isso é feito na indústria, claro, né? Na indústria mineradora. O ferro, ele é o minério.
Quando você vai produzir o aço, tá? Você vai utilizar o minério de ferro mais o carvão, ó, tá aqui, ó, carvão mineral. Juntou os dois, deu o aço. É lógico que não é só isso, tem todo um processo de transformação, mas só para não, né, para ficar mais rápido vocês entenderem. Beleza? Então põe assim, ó, minério, elemento químico puro. Minério, elemento químico puro. É o que tem valor econômico, tá, pessoal? É o que tem valor. Elemento químico puro. Mineral. Mineral. Aí põe assim: é o minério, é o minério com outros elementos agregados. É o minério com outros elementos agregados. Pessoal, eu nem vou perder muito tempo, mesmo porque eu não sei, tá? Mas é a parte química da coisa. Vocês vão ver isso aí de hematita, de ferro, né, de aurita, né, que é o ouro junto com outros elementos, né, cuprita, que é o cobre com outros elementos, tá? Vocês vão ver isso até em química, né? E com certeza vocês vão ver com muito mais detalhes. Por exemplo, eu não sei se é o João ou a Andrea, mas quando eles forem explicar para vocês eletrólise, vocês já viram eletrólise? Não, né? Bom, nem sei que parte da química que vocês vão ver isso. Enfim, quando vocês forem ver eletrólise, só para vocês entenderem, a eletrólise ela é a separação do alumínio da bauxita. Então você tem a bauxita, que é a rocha, e aí você vai fazendo processo de separação até chegar no alumínio, tá? Que é o puro. Deu para entender? Isso é a partir da eletrólise. Não tenho a menor ideia como é que faz isso, porque é química, tá? Eu não sou formado em química, tá? Eu só estou explicando para vocês que a eletrólise é o processo de obtenção do alumínio a partir da bauxita. A bauxita é o mineral, o alumínio é o minério, tá? Quando você fala minério, você tem que falar minério de alumínio, beleza? Deu para entender isso, gente? Tranquilo? Isso, não tenha dúvida, né? Porque quando você extrai o minério, você está extraindo o puro, né? Então, você está falando do minério do ouro. Você não está falando do mineral que tem o ouro com um monte de elementos. Por isso que o garimpeiro, quando ele vai, né, nas regiões aqui amazônicas, né, e o cara pega aquela peneirinha e vai fazendo assim para poder tirar o ouro, né? Ele joga mercúrio, porque o mercúrio ele vai dissolver minerais que estão envolvendo o ouro. E o ouro não é dissolvido, aí o ouro fica, que é o puro. Deu para entender? Sim, tranquilo. Isso aí é com qualquer mineral. Só que, só para concluir, ó, no garimpo, o negócio é manual, né? Quando você pega o minério de ferro, que é extraído da hematita, você está fazendo numa indústria mineradora. Por isso a necessidade das barragens. As barragens, elas servem ao nome, ó, barragem de rejeito. O que que é o rejeito? É o que você não está usando. Tá? Então o rejeito é o mineral que não foi utilizado. E você joga lá na barragem. E aí você só pega o ferro, certo? Quem quer perguntar? Pode falar. Desculpa aí que eu. Com outros elementos. Isso, é mineral, é o minério com outros elementos agregados. Isso. Outros elementos agregados. Certo? Fechou? Essa parte aqui, então, essas eram as informações. Agora, nós vamos ver, pessoal, essa região, ó, quadrilátero, tá? Que é onde está Mariana e Brumadinho, que a gente começou a ver na aula de atualidades. Então, pode por aí, ó, quadrilátero ferrífero, Minas Gerais. Lembra que na aula de atualidades, eu falei assim, ó, pessoal, a gente vai ver isso na frente A, né? Eu até pulei, tá? Nós vamos ver agora. Então, pode por aí, quadrilátero ferrífero, Minas Gerais. Não, não, não. Ó, agora acabou. Aquela parte do asterisco acabou. Esse capítulo não vai precisar ficar colocando subtítulo, tá? Então, não tem letra A, não tem letra B. Vão ser só as áreas de extração mineral no Brasil. Então, só coloca direto, quadrilátero ferrífero. Se quiser colocar número um, tá? Só para organizar.
Não tem necessidade. Quadrilátero ferrífero, Minas Gerais. Ó, o que que a gente viu lá, pessoal? Ó, tá vendo? Ó, Mariana tá aqui. Ó, Rio Doce. Lembra que eu falei que descarregou tudo no Rio Doce? Brumadinho, pessoal, tá mais ou menos aqui, ó, nesse pedaço, tá? E aí é o Rio Paraupeba, tá? É outro rio. A gente vai ver ainda, né, Brumadinho, tá? Ó, aí, pessoal, vocês vão fazer assim. Colocaram quadrilátero ferrífero Minas Gerais? Sim, ó, aí vocês vão fazer dessa maneira, ó. Dentro de quadrilátero ferrífero, pode pôr assim, ó, minérios. Minérios. Exatamente. A gente vai analisar agora o quadrilátero ferrífero, certo? Tipo, a gente vai colocar a área de mineração e as análises. Área de mineração e as análises, tá? Beleza? Ó, minérios. Bom, aí, pessoal, vocês vão copiar esses daqui só. Pera aí. Ó, pode pôr ferro, ouro, manganês e põe bauxita, só que a bauxita é um mineral, só para entender, tá? Então, ferro, ouro, manganês. A hora que vocês colocarem bauxita, põe entre parênteses, mineral, né? A gente não encontra o alumínio puro aqui, tem que extrair ele da bauxita, tá? Ó, minério. Aqui, ó. Aí, foi mal. Ó. Coloca isso aqui, dentro de minérios, dentro desse item, ó. Minérios, na frente de minérios, põe isso aqui, ó. Ferro, ouro, manganês e bauxita. Quando você escrever em bauxita, põe entre parênteses, mineral, para lembrar que a bauxita é mineral, tá? Oi? Níquel, tá aqui, ó. Cadê? Goiás. Ó, níquel. A maior reserva de níquel do Brasil está em Goiás, estado de Goiás. Beleza? Ah, tem uma cidade, Luciano, tem uma cidade em Goiás que chama Niquelândia. Aí, mais direto impossível, né? Niquelândia, o nome da cidade. Terra do níquel, né? Colocaram aqui os minérios? Sim, sim. Ó, aí só deixa esquematizado, pessoal. Minérios já colocamos, tá? Deixa só assim, ó. Infraestrutura. Aí, na semana que vem, quando eu entrar nesse assunto, né, eu falo da infraestrutura para vocês, do quadrilátero ferrífero, como é que ele funciona, tá? Deixa só escrito isso, nós paramos nisso. Vou até salvar nisso, para saber que eu. Ó, a tarefa dessa semana vai ser o seguinte: vai ser a tarefa da frente A e vai ser a tarefa de atualidades. Não vai ter tarefa da frente B na sexta-feira, fechou?